Hoje é dia 8 de outubro de 2020 e essa é uma entrevista concedida por Aline Tavares Bastos, estudante de Ciências Contábeis da URGS, para a professora do Departamento de História, Cássia Silveira, e a estudante Manuela Peron de Pavone, para o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Leitura do termo de consentimento livre e esclarecido. Esta entrevista faz parte do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelado. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Então tá, Aline. Inicialmente a gente gostaria que tu te apresentasse, né, e que tu nos relatasse também o motivo da tua participação, o que te fez desejar participar dessa pesquisa. Bem, meu nome é Aline Tavares Bastos, eu tenho 37 anos, eu sou estudante de Ciências Contábeis da URGS, sou do 4º semestre, e no caso a pesquisa eu quis participar, no caso mais para ajudar realmente os projetos, né? Normalmente eu sempre tento, todos que eu recebo, que são solicitadas, eu tento participar, eu acho importante, né, que no nosso meio, né, de estudo, né, que a gente possa estar colaborando uns com os outros. E tu pode nos contar um pouquinho de como que foi o teu ingresso na URGS? Eu ingressei foi em 2016, né? Eu não faço normalmente todas as cadeiras por semestre, né? Por causa que às vezes não encaixa no meu tempo e também, sendo bem honesta, né? A cabeça não é mais de 20 e poucos anos, né? Então já vai com mais uma certa dificuldade, né? Então não tentar abraçar o mundo com as pernas, né? Abraçar aquilo que realmente eu consigo dar conta. Então, tem sido puxado, né, por causa que eu venho do ensino público, né, eu terminei o ensino médio no ano 2000, né, então tenho colegas que poderiam ser, se eu tivesse sido mãe jovem, né, poderiam ser meus filhos, né, então é bem puxado, né, mas é uma coisa que eu queria, sempre quis muito, né, não tive oportunidade anteriormente, nem de me bancar financeiramente para o mesmo, né, então, eu tentei, né? Eu já tinha até desistido um pouco de tentar, até pelo SISU, né? Aí eu resolvi tentar mais uma vez e dessa vez deu certo. Legal. Que bom. Aline, eu gostaria que tu nos contasse um pouco como é que é a tua casa, quem tu mora, como é que é a constituição da tua família. E também te perguntar se algum de vocês, dos seus familiares ou
das pessoas do teu entorno também, algum de vocês foi contagiado pelo coronavírus? E se sim, como é que foi essa experiência? Bom, a gente vive, né? Aqui em casa somos em 4 pessoas, né? Os meus pais são idosos, meu irmão e eu, né? O meu irmão trabalha fora. Para ele até tá tranquilo por causa que tem um colega que dá carona para ele, né? Ele vai de carro, né? Então é mais fácil de prevenir, ter de contato, né? Os meus pais, como são aposentados, estão em casa, né? Então o contato é o mínimo possível com pessoas, né? A gente sai para fazer o essencial. Eu optei por ficar em casa, né? Por não trabalhar, que eu não estava trabalhando mesmo antes de começar a questão do vírus, e eu optei por ficar, porque todo mundo precisa trabalhar, mas saúde é primordial, né? A gente se pode se dar esse tempo, né? A gente tem condições, tipo, apesar de sermos do grupo de baixa renda, a gente consegue equilibrar as contas e ficar em casa, até porque a gente não está saindo para nada, realmente é só para fazer compras do mês, uma vez por mês, a cada 15 dias. Estamos ficando em casa em isolamento, estamos evitando o máximo possível, porque nós 4 somos pessoas que temos problemas, somos grupo de risco, né? O meu irmão, eu e o meu pai, nós temos problema cardíaco, né? É um problema genético que a gente tem. E a minha mãe é hipertensa. Então a gente tenta evitar o máximo possível, porque a gente sabe que se acontecesse com a gente ia ser bem complicado, né? A gente, apesar de o meu irmão tem 31 anos, né? Nós somos relativamente jovens ainda, né? Mas a gente não tem uma saúde 100%, né? Então a gente tenta cuidar o máximo possível. De perto, assim, que eu saiba, ninguém contraiu. Teve alguns vizinhos de 2 ruas perto da nossa casa que pegaram, mas assim, coisa que a gente não teve mais notícias, né, a respeito. E também teve uma prima, mas é uma prima de 2º grau, ela e o esposo pegaram, mas já estão bem também. Um casal de amigos, mas nada assim tão próximo. E o que mudou na rotina de vocês, assim, a partir do início da pandemia? Mudou bastante coisa, né? A questão do cuidado mais atento, né? Em questão da higiene externa, né? A questão de chegar do mercado, higienizar todos os alimentos que a gente traz, o cuidado com a roupa e calçada que a gente vem da rua, né? Tirar tudo, tomar banho, trocar de roupa, lavar tudo, máscara, né? Trocar várias vezes quando necessário, né? E, tipo, evitar ao máximo, né? De sair de casa, pegar o transporte público, né? Porque a gente sabe que o transporte público, ele tem, né? Os seus problemas, né? Em questão que horário de pico, sim, não tem como tu evitar a proximidade das pessoas, tu vai, né? Encostar nas pessoas, não tem como tu ter distanciamento, né? E nós temos bem próximos da gente, temos a minha tia, né, irmã da minha mãe, que o marido dela, ele teve um AVC, né, há uns bons anos atrás, ele ficou com algumas sequelas, então ele usa tráqueo, então ele é de alto risco, né, então a gente nem tá podendo ter contato, sim, que a gente é muito próximo, né, então evitando, a gente não tem visto eles assim, ao vivo, né, nesses últimos meses, desde a pandemia. A gente tem se mantido longe, né, para evitar, até mais por causa dele mesmo, né, porque ele é de alto risco. E agora, pegando esse gancho que tu falou desses familiares, como que essas relações familiares e de amizade foram modificadas? Tem outros familiares que vocês não estão vendo? Como é que está sendo isso na tua casa? Vocês se aproximaram? Está sendo fácil ficar tanto tempo em casa? Como é que está sendo isso? No caso, assim, a questão de meus pais precisam mais sair, questão de médico, é complicado, porque às vezes o idoso, ele é um pouquinho rebelde, né? Então, segura em casa, né, conversa, tentar manter, né?
a gente tenta dentro da medida do possível, né? Porque, né, são pessoas que têm autonomia, né, mental, então não tem como tu, né, tipo, vou te barrar aqui, fica quietinho e não sai. Mas, assim, eu, né, que tenho ficado realmente mais, né, não tenho saído para quase nada, às vezes é quase complicado. Às vezes bate a ansiedade, tu desconta na comida, né, pra alguma coisa tem que dar uma compensada, né, porque chega um ponto que tu cansa dessa rotina, porque você está preso sem estar preso, né? Não é uma escolha, né? É uma situação que te foi imposta, né? Mas tu acaba te adequando pela situação, né? Mas o contato com as pessoas realmente a gente liga, faz chamada pelo WhatsApp, é assim que a gente tem se comunicado. O vizinho, de vez em quando tá saindo pro supermercado, a gente dá um oi, passando na frente do portão. É assim que tem sido. Tá. E tu comentou que vocês aderiram bastante, né, ao isolamento social, assim, na medida do possível procuram sempre ficar em casa. Mas como que tu tem observado no teu bairro, assim, se tem uma adesão também grande? Como é que tu tem enxergado isso, assim? No caso, as pessoas, eu vejo que elas saem bastante, sabe? Eu vejo a máscara sendo usada de forma incorreta, né? No queixo, na orelha. Eu vejo pessoas idosas, principalmente, fazendo isso, né? Então, o movimento continua igual. As crianças, por questão de... Agora já voltaram, em alguns momentos tem aula e não tem, né? Mas o ensino básico, a grande maioria está solta na rua, correndo e brincando, né? Não estão em casa, né? Os pais dão liberdade para elas agirem como agiam antes da pandemia, né? Até mais porque elas não estão na escola, né? Então elas têm mais tempo livres em casa, né? E as pessoas estão saindo normalmente, elas vão, elas vêm, elas recebem visitas, elas dão festas, reuniões, né? Aqui na rua onde eu moro mesmo, tem alguns vizinhos que fazem isso, né? Então, realmente uma coisa que deixa a gente que está tomando todo o cuidado dentro da medida possível chateado, de certa forma, porque tu tá preso, né, de certa maneira, tomando todos os devidos cuidados para tentar ajudar que isso seja erradicado o mais rápido possível, e tu vê que não é todo mundo que está fazendo isso. E isso faz com que a pandemia acabe se estendendo, né? E o teu tempo de isolamento, de inclusão é maior, bem maior. Aí, às vezes, realmente bate na comida. Sim. E, por um acaso, tu ou algum dos teus familiares precisou de algum serviço de saúde? Foi em posto de saúde, hospital nesse período? E se sim, como é que foi esse atendimento? Vocês repararam em alguma diferença? Foram bem atendidos ou não? Sim, no caso, eu e meu pai e meu irmão, nós somos pacientes há anos do Instituto de Cardiologia, que a gente tem consultas regulares, né, no hospital. A gente tem que comparecer, né, fazer exames e tudo mais para ver como é que tá o nosso estado de saúde, né. Então, assim, meu irmão agora há pouco tá saindo, ele tem uma consulta hoje. Mas lá os cuidados são muito dentro do que tem que ser feito realmente, né? E só vai lá realmente quem tem consulta agendada, é tudo muito bem limpo, muito bem cuidado, né? Não tem aglomeração, os pacientes realmente que são, né, necessários. Eu tenho uma consulta agora em novembro, vamos ver se realmente vai se manter, porque o meu caso não é tão grave quanto o dele, do meu irmão e do meu pai, né? Meu irmão é um pouco mais suavizado, mas eles precisam ter um acompanhamento mais constante. Meu pai teve, acho que faz uns 2 meses ele teve lá já consultando também, mas lá tá tranquilo. Uhum. E quais que foram, Aline, os impactos econômicos da pandemia e do isolamento social na tua vida, na tua família?
No caso, para impactar financeiramente não impactou tanto, né? O meu irmão, ele se mantém no trabalho dele, né? Os meus pais já eram aposentados antes da pandemia acontecer, né? Eu sim que não estava trabalhando na época, né? Eu não estava trabalhando, eu ia, né, começar a buscar, né, estágios, emprego, agora no período de março, né? Já estava até vendo algumas vagas e tudo mais, e aí chegou, né, a pandemia, e aí eu resolvi me resguardar, né? Que eu achei que melhor, tipo, vou esperar as coisas pelo menos dar uma diminuída, né, dar uma melhorada para expor o menos possível a questão de saúde. E vocês não chegaram a procurar o auxílio emergencial do governo, então? Não foi necessário? Não foi necessário. Eu queria te perguntar, antes tu comentou, né, sobre a questão de ansiedade, de ficar presa dentro de casa. Como é que tem sido os impactos psicológicos em ti e na família? Não sei se tu chegou a pensar nisso, mas também tem um discurso meio assim, só morre quem é do grupo de risco, e considerando que toda a tua família, inclusive tu, é do grupo de risco, como é que vocês têm se sentido com isso? No começo para mim foi bem complicado ouvir esse tipo de fala. Por causa que eu acho que é muito fácil tu pegar e falar. Não achei que fosse me emocionar. Tranquila. É muito fácil falar, né? Quando tu não tem nenhum tipo de limitação. Lá fica em casa. Quem tem saúde pode fazer as coisas que não tem. É um discurso muito leviano, né? Como se a vida das pessoas tivessem vidas que valessem mais que outras, né? Como se as vidas fossem descartáveis. Imagino que seja muito complicado para quem tá. E ainda ter que se expor, de ter que fazer um acompanhamento no hospital. Sim, eu me trato desde os meus 16 anos. O meu irmão, ele teve que botar um marca-passo com 16 anos. Ele corria risco de morte súbita. Então, a gente leva uma vida normal, dentro do possível, graças a Deus, né? A gente consegue movimentar todo o nosso corpo, né? A gente tem dificuldade. Nossa questão maior é a gente não consegue caminhar tão rápido quanto uma pessoa que tem uma saúde normal, uma certa dificuldade para respirar. Também quando a gente caminha, a gente não pode se exercitar também como uma pessoa comum. Tem que ser cuidado, né? Tem a questão que eu brinco, né? Que a gente desconta na comida, né? Às vezes também a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode ter... que é uma questão também que eu cuido muito do meu pai, que meu pai, ele é mais teimosinho, né? A questão do sobrepeso, né? Porque tudo é agravante pra gente. Nessa questão, né? A gente tem... Né, nosso coração, no caso, em outras palavras, ele bate o dobro de um coração normal, né? Então isso desgasta mais a gente é mais lento para fazer as coisas. Então é muito fácil chegar e pegar e falar: mas quem tem problema crônico fica em casa, sabe? Não se expõe. Os que são saudáveis saem, né? A gente vê aí nos jornais todo dia os barzinhos cheios, né? As pessoas em roda, né? Não é uma coisa assim do mundo nosso, da nossa vivência, independente de doença ou não, né? A gente não, cada um vive a sua vida, faz o que quer, mas eu acho que falta bastante compaixão, né? De tu ver
é muito importante o meu lado, o meu lugar, o meu local, né? O que tá bom pra mim, sabe? Eu tenho familiares que estão dando festa de aniversário pros filhos, sabe? Então, e, tipo, estão passeando, estão viajando, sabe? Estão se expondo, estão expondo as pessoas que estão expondo os próprios pais, sabe? E, então, é complicado porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem picos na minha personalidade. Então, tem momentos que eu sou muito tranquila, eu gosto muito da minha casa, de estar em casa com as minhas coisas, com os meus bichos. E tem os momentos que eu quero estar na rua, preciso sair, eu sinto necessidade de sair, eu quero sair. E eu não saio. Eu fico, né? Eu tô... Em outras palavras, de vez em quando a gente dá uma saída, sabe? Tem conhecidos nossos que emprestam, que nem casa na praia, empresta a chave, a gente pega, vai, fica lá, não sai de lá só pra mudar de ar, só pra mudar de ambiente. Porque só em casa, tem momentos que realmente a ansiedade bate, aí tem picos, que somos em 4 pessoas, né? Então, de vez em quando um não tá bem, aí a gente, né, acaba se alterando, né, discutindo em alguns momentos, ver que um tá mais estressado do que o outro. Às vezes, quando é comigo, que eu sinto, eu já aviso, né, eu não tô legal, não tô bem, tenho ansiedade. Eu tive até nessa questão de que eu não tinha me dado conta, foi até meu irmão que me comentou comigo, que eu nunca tinha tido, comecei a ter crise de labirintite, né, e ele disse pra mim que provavelmente era por causa da ansiedade que eu não me percebia, né, aqui onde a gente mora, a gente tem uma escada, teve um dia que me deu forte, que eu quase caí na escada, eu podia ter me machucado, né, porque eu realmente não enxerguei mais nada na minha frente, o mundo girou, e eu fui assim, desse estado, mais ou menos uma semana, direto, sem parar. E até eu comentava com algumas pessoas, e algumas pessoas diziam pra mim, ai, mas por que tu não busca um médico, né? Assim, mas eu vou me expor, procurar, porque eu dependo da saúde pública, né? Eu não tenho um convênio que eu posso... Não que o convênio não seja uma coisa 100% segura, né? Mas sabe que é um cuidado maior. Então, eu não vou estar me expondo, né? Eu vou tentar, aqui dentro dos meus meios, vou tentar me acalmar. E assim, no caso, vai passar, né? Tentar relaxar para passar. E passou, sabe? Eu acho que foi o maior pico que eu tive, assim, de assim, ansiedade, estresse, né? Nessa questão, né? Mas eu tento distrair minha cabeça o máximo que eu posso. Eu leio muito, né? Tem a questão como distração, no caso, né? Tirando fora o que eu já tenho que ler para a faculdade, né? Tem a questão eu tento me manter ocupada, né? Também com os exercícios da faculdade, trabalhos que os professores têm dado bastante pra gente. Voltou a Manu. Aline, oi. Caiu. Tu comentou agora, tu caiu. Peraí, é que como sou eu que tô gravando, eu não sei como é que ficou, se ficou registrado o final da fala da Aline. Tava falando sobre... Só retomar ali o finalzinho, eu tava falando sobre... A rotina de estudos para ajudar a se distrair um pouco. Sim, eu me foco mais, tento no caso, assistir as aulas em dia, isso me ajuda a manter a minha cabeça sã, né? Então, fazer os trabalhos, exercícios, né? Ler bastante, né? Mas ler bastante daí já é fora da faculdade, claro, né? Também ler para a faculdade, mas ler para mim, né? Como maneira de que me faz a minha cabeça dar uma desanuviada, uma descansada, né? Me faz bem.
assistir notícias, o necessário, né, dentro da maneira do possível, porque começa a assistir jornal na TV todo dia, tu também já começa a ficar noiado, porque tem coisas que eles falam que eu acho desnecessário, né, não precisa tanta exposição e tanto tirar coisas da onde não tem mais de onde tirar, né, e ver filmes, assistir séries, eu tento me distrair do máximo possível, né? Eu sou uma pessoa fácil de ser entretida, de certa maneira, né? Mas, realmente, existem períodos que eu sinto necessidade ao ar livre, né? Mas a gente vai lidando conforme dá. Tu tá comentando, né, dos teus hábitos de leitura e como a leitura tem te ajudado também agora nesse momento a controlar a ansiedade. Eu tô vendo que tu tá com a camiseta do Harry Potter também. Ah, sim. Eu queria que tu comentasse um pouco mais, assim, o que tu tem lido, se tu tem rotinas para fazer isso, ou se tu, na hora que tá te sentindo necessidade, tu vai e pega, se tu procura ler um pouco todos os dias, como é que tu te organiza, assim? Não tem bem uma organização, né? Eu gosto muito, eu tenho picos, né? Eu lia muito, como eu moro 1 hora praticamente de distância da faculdade, né? Que apesar de ser em Porto Alegre, já é quase via mão, né? Onde eu moro. Então, eu estudo a minha faculdade fica no centro, né? Então, esse horário de deslocamento eu aproveitava no ônibus para mim ler. Era o período para mim que eu conseguia mais me concentrar, né? Então, aquele período eu tirava para isso, né? Em casa, eu confesso que foi mais complicado de eu conseguir encaixar esse tempo, por causa que eu consigo me distrair muito com as redes sociais, né? Então, no período que eu poderia estar lendo, quando eu já estou no Instagram, eu estou no YouTube. Então, eu faço fases, né? Eu tento, então, quando eu vejo que eu não estou muito, muito, muito concentrada, eu tento ver se tem algum audiobook disponível, alguma coisa assim, aí eu escuto. Se tiver algum podcast a respeito de algum tema, eu ouço também. E também questão de livros, né, alguns eu tenho, né, outros eu consigo emprestado, mas assim, eu consigo, uma semana, às vezes eu consigo ler aquela semana inteira. Na seguinte eu já não consigo pegar, às vezes a leitura flui, às vezes são leituras mais simples, né, normalmente eu leio coisas mais distópicas, né, são leituras mais fluídas, né, eu já li muito na minha adolescência literatura nacional, então eu tô numa fase que eu preciso de uma coisa mais leve, porque a gente já lê bastante coisa muito denso dentro da faculdade, né? Então eu preciso, é um escape para mim, né? Que nem o Harry Potter, por exemplo, né? Que é uma coisa que eu já li há muito tempo, né? Mas sou fã, né? Então eu gosto de coisas assim, que ajude a me distrair a minha cabeça, nada que seja muito mais complicado, filosófico, né? Que eu preciso, né, fugir um pouco do que é tão mais denso, né, pesado, né? Esse tipo de coisa. Ainda pensando nessa questão das coisas que te distraem, que te ajudam, né, a passar esse período, antes tu comentou dos teus bichinhos. Queria que tu contasse pra gente que bichinhos que tu tem, se eles têm te ajudado, como é que tem sido a rotina com eles. Sim, eles são meus companheiros, né? Tanto é que onde eu tô, eles estão, né? Agora eles sossegaram um pouco, saíram um pouco, foram ficar com a minha mãe. Mas são 2 cachorrinhos Yorkshire. Eles não são puros, né? Mas eles têm descendência, né? São filhotinhos que iam ser dados, né? De qualquer forma. A gente não queria, fazia pouco tempo, fazia acho que 1 mês que eu tinha perdido a minha gatinha. Que a gente tem gato e cachorro aqui em casa. Mas essa era minha, só minha.
E tem mais 2 gatos, né? Já tinha, né? Mas os nossos bichinhos são tudo bichinhos que normalmente os gatos nos adotam, né? Essa gatinha, ela veio pra cá, ela deu cria dentro da churrasqueira, né? Aí a gente ficou com pena, a gente ficou com ela, né? A gente conseguiu uma veterinária que fizesse um valor bem baixo para castrar ela, a gente castrou. Ela teve 2 filhotinhos, a gente tá com um deles, né? O outro sumiu. Ele já tá adulto, né? Castrou ele também, os cachorrinhos também são castrados, né? O cachorrinho a gente pegou num parente nosso, né? E a gente cuida tudo dentro do possível, né? Que também a gente sabia que se a gente não pegasse, acaba ficando com pessoas que não iam cuidar direito, né? Que não iam atender o básico do básico, né? Que é da atenção, da amor, né? E tem cuidado, né? Uma vida, né? São vidas também, né? E eles se distraem, eles estavam aqui no fundo fazendo barulho, eles são barulhentos, são agitados, né? Brincam, correm. Tem um deles que tem problema numa perninha, então ele é meio manquinho, né? Então a gente tem todo um cuidado com ele, né? Para não exigir tanto daquela perna. Mas ele corre é o que mais corre. É o que menos devia correr, mas é o que mais corre, é o mais ativo dos 2. O outro já é um pouco mais lento. Mas eles se divertem. E eles são muito meus parceiros, meus companheiros. Gato é mais independente, né? Eles levantam a cabeça, saem, comem, dormem quando eles querem. Agora os cachorros não. Onde eu estou, eles estão junto comigo. Né? Eu sou praticamente para eles tipo, sou a mãe, porque sou eu que fico mais com eles, né? Eles passam mais tempo comigo. Às vezes eu tô no computador fazendo trabalho para faculdade, eles me pedem para ficar no colo, né? Aí eu pego e boto na cama perto. Agora há pouco que eles estavam latindo e que estava em cima da cama, ruindo um assim de brinquedo. Aí já escutou barulho na rua, já saiu correndo. São minhas companhias. Que legal. E como que tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia? Eu não tenho uma opinião muito bem formada. Eu acho até um pouco bem confuso. Por causa que, assim, eu acho que para a saúde a gente deveria ter feito um período de lockdown rigoroso, né? Como foi feito lá para cima, lá dos outros estados, né? Que eu acho que não deveria estar melhor a situação da saúde do que está no momento. Porém, eu também entendo que as pessoas precisam trabalhar, né? Que os comércios precisam abrir, que eles geram emprego, geram renda. Então, eu sinceramente eu não sei que se fosse na minha mão, né, se tivesse o poder né, de ser um prefeito, um governador, como é que eu ia administrar isso? Porque, assim como tu, eu acho que eles estão tentando, sabe, de certa forma, tanto cuidar da saúde, como cuidar da questão de abrir o comércio, porque tá, tu não abre, mas aí como é que tu gera renda? Tem pessoas que não sabem, não tem como colocar um e-commerce, né? Fazer uma venda através da internet. Tem trabalhos que são muito manuais. Essa minha tia mesmo, que é a esposa desse meu tio que tem TRAC, que ele tem né, sequelas, ela é costureira. Então, ela depende de que tenha movimento, né? No caso, ela costura em casa, mas aí é conta do cuidado, é o que ela faz. Então, ela recebe as costuras que ela tem para fazer, os pedidos, ela recebe no portão de casa e pega e leva para dentro. Ela não recebe mais pessoas dentro da casa dela, porque era na própria casa, né? Que é na própria casa que ela costura, né? Então, os clientes dela tinham contato direto com o esposo dela. Agora já não, né? Ela recebe lá no portão e aí eles não têm contato com ele, né? Para cuidar da saúde dele. É necessário, né? Que o comércio esteja girando, que a vida continue financeiramente, né? Mas também em questão de saúde é complicado, porque os ônibus mesmo, né? No começo tinha diminuído, aí teve gente que não parou de trabalhar, aí como é que vai aquele monte de gente no horário do pico? Aqui mesmo onde eu moro, mesmo no horário do pico, entre 6h30 e 7h30 da manhã, quando
tu trabalha nesse período, tu vai esmagadinho, sabe? Tu não é apertadinho dentro do ônibus, porque o nosso bairro, né, pelo que eu sei, assim, das últimas vezes que eu andei ele no respeito, ele é o segundo bairro maior de Porto Alegre, né? Só perde para Restinga, então é muita gente que mora aqui, né? E os ônibus não dão conta do povo que tem, né? E são pessoas que dependem de ônibus, né? Não é todo mundo que tem um carro que consegue dispor disso, né? De pagar um Uber ou rachar um Uber, até porque o Uber aumentou o preço, né? Não era mais o preço que era tão em conta para o povo, né? Agora, essa semana que colocaram uma lotação, a gente não tinha lotação aqui dentro da vila, né? Porque a Lomba do Pinheiro, lá tem várias vilas dentro, né? Então, tinha uma que passava na avenida principal, né? Na João de Oliveira Remião. E aqui, pra gente mora mais para dentro do bairro, não tinha, né? E agora eles colocaram uma. Então, é um meio a mais para atender a comunidade daqui. Né? Fica mais tranquilo, de certa forma, de certa maneira. Uhum. Aline, eu queria retomar um pouquinho a temática dos estudos e eu queria te perguntar como é que foi a adaptação ao ERE, o ensino à distância. Como é que foi no teu curso, né, nas Ciências Contábeis? Se voltou antes, se voltou junto quando veio a resolução para todo mundo? Como é que os professores estão se adaptando? Como é que está sendo as aulas? Como é que está sendo os trabalhos? Se está tendo trabalho em grupos? Está sendo individual? Queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência para nós agora. Bom, em questão do ensino à distância, eu tive a cadeira de contabilidade, a Societária 2. O professor, ele não parou de dar aula, apesar da pandemia, né? Ele fez à distância, né? Como se fosse, como algumas cadeiras que eu já cursei EAD, né? Então, ele deu aula sim, ele deu os trabalhos, ele deu autonomia pra gente, se a gente queria fazer naquele período, se a gente queria fazer depois, né? Agora com a implementação, né, do ensino à distância. Então, eu resolvi fazer, né? Eu fiz, né, naquele período ali. Era a única cadeira que o professor se sentiu apto, né, naquele momento de continuar dando aula. Então, eu fiz, a gente tinha aula todos os dias que era designada a cadeira, né, tinha conteúdo, tinha trabalhos para fazer, exercícios, né? Nessa cadeira, sim, a gente fez trabalho em grupo, né? Então, a gente se comunicava via WhatsApp, e-mail, né? Compartilhava o trabalho no Google Drive. E assim a gente foi fazendo até a entrega do trabalho. Aí, com ele, foi concluído, né? Os que optaram por eu fazer naquele momento estão fazendo agora, né? E aí, as outras cadeiras voltaram agora. E então, os professores estão disponibilizando o conteúdo todos os dias designados né? Tem vídeos de aula, né? Alguns são assíncronos, outros são síncronos, né? Mas eles deixam o conteúdo ali pra gente, a gente não pode estar no momento, né? Para assistir depois. Tem exercícios, trabalhos pra gente fazer, né? Essa semana, praticamente toda semana eu tenho alguma coisa para entregar. Né? Eu entreguei semana passada, 2, essa semana eu tenho 2 para entregar. Semana que vem eu vou ter mais. Ainda não tá bem claro, ele não disse bem como é que vai ser. A princípio ia ser uma prova, mas ele andou falando meio que em exercício. Mas parece que alguns ainda vão fazer tipo uma prova online. Mas eles estão se adaptando também. Teve alguns professores que tiveram tipo, dificuldade, tiveram que regravar a aula, saiu com ruído no fundo, né? Acontece também com eles que nem acontece comigo, né? Tem bichinho, aparece também, né? Tem barulho no fundo, né? Mas tá, dentro do possível, tá conseguindo desenvolver. Uhum. E tu conseguiu te adaptar ao ensino remoto com os equipamentos, com a internet que tu já tinha, ou tu precisou aumentar a banda ou alguma coisa assim para conseguir acompanhar os estudos? Assim, a gente optou faz algum tempo, né, alguns anos, que como meu irmão também fazia faculdade, a faculdade dele agora tá trancada, né, porque a dele é paga. Então, a gente optou por ter uma banda larga,
né? Não é uma banda muito grande, né? Mas a gente tem por causa que ela é muito útil, né? Nesse período que a gente está em casa, a gente usa muito Wi-Fi todo mundo, né? É no celular. No celular vai ser direto, né? Por causa que o computador, no caso, a gente usa e tudo, mas ele não é tão usado assim, né? Que ele é bem básico, ele não tem muito recurso, né? Não tem câmera, falta microfone. Eu tinha um notebook, ele queimou, né? Não é o momento agora de comprar outro, né? A gente tem outras prioridades, depois quando der, né? Eu dou um jeito, né? Enquanto der para me virar com aquele ali e no celular, eu vou me virando aqui. Mas assim, eu faço tudo que não precisa de áudio e vídeo, eu faço nele. Ele me comporta o necessário, né? O primordial é a internet funciona bem, ótimo. Né? Eu consigo fazer tudo, mando, posto, né? Só rezando sempre para nunca faltar luz. Para conseguir mandar dentro dos prazos, né? Mas ainda bem que, né, que é bem tranquilo essa questão, né? A internet de vez em quando cai, né? Mas aí eu também sempre tento não deixar para a última hora, né? Para não correr o risco de não conseguir entregar nos prazos que são estabelecidos, né? Então, eu sempre tento manter em dia tudo, né? Assistir as aulas em dia. Hoje mesmo eu tenho aula, provavelmente não, ele vai deixar isso liberado pra gente antes do horário, né? Mas lá pelas umas 6 horas já tem aula disponível pra gente assistir. Então, assim que ele posta, eu vou lá, já assisto, já faço minhas anotações e já dou seguimento, que daí no outro dia provavelmente eu já tenho outra para fazer a mesma coisa, né? E dar início aos trabalhos, né? Hoje provavelmente não, porque eu tenho algumas coisas para organizar depois, mas amanhã eu tô com um trabalho, tenho trabalho para concluir. E eu acho que tem mais um outro para começar, não tenho bem certeza. Não, eu tenho só esse para concluir e tenho que começar já a estudar para a prova que vai ter semana que vem. Certo. E considerando que tem muita gente passando dificuldade, né, nesse período de pandemia, tu tem participado, tu tem acompanhado alguma ação de solidariedade no teu bairro, em Porto Alegre, ou pela internet, não sei? Aqui em casa nós somos uma família, que nós somos uma família cristã, né? Nós frequentamos uma igreja e os meus pais, eles participam ativamente, né, das atividades, né? E dentro delas inclui, né? Isso já era antes da pandemia, né? Sempre foi assim, né? O nosso segmento, ele sempre teve a visão de arrecadar alimentos, roupas, calçados, até dependendo, né? No caso, dentro do segmento que a gente segue, a igreja daqui do bairro, ela é uma igreja pequena, mas ela faz parte de um grupo muito grande. E esse grupo, às vezes, dependendo da situação, eles pegam algumas famílias e ajudam financeiramente. Eles já deram, para algumas pessoas, já deram até casa, pagaram contas. Eu tenho uma conhecida, né, que ela passou por um período de dificuldade financeira, então, e ela toma muita medicação. Eles bancavam a medicação dela, eles pagavam desde a água e a luz dela, nesse período que ela não pôde se bancar, né? Aí depois quando E tal, pode saber que pode contar. Voltou, Manu. Voltei. A gente perdeu realmente um pedacinho, Manu. Perdeu, né? Tava falando só pra garantir, né? Que não vai perder, só pra... tava falando da conhecida. Oi? Não, fala. Ah, sim. É que eu não sei se vai ficar a gravação inteira, se vai perder, mas o que eu acompanhei até então tava falando de uma conhecida que tava passando dificuldade, que vocês estavam ajudando, né? Isso, no caso, tem uma conhecida que ela teve dificuldade financeira, ela toma bastante remédios, aí a igreja que a gente participa, ela disponibilizou, né, financeiramente a medicação para ela, ajudou ela com energia elétrica, água, pegou todas as contas dela, na realidade bancou ela por um tempo, e aí depois ela retribuiu,
E eles continuam nesse esquema, né? Algumas pessoas que, dentro do possível, eles ajudam financeiramente também. Eu soube de uma senhora que era muito pobre, eles deram uma casinha para ela, né? Então, porque isso sai do costumeiros, né? Como se diz, dízimos, né? Ou as ofertas, né? Da igreja, né? Que também serve para esse tipo de coisa, né? Para ajudar os mais necessitados, né? Tem a doação de alimentos, tem a doação de roupas, calçados. Eles trabalham bastante ativamente nesse meio, né? E existem épocas quando não tinha pandemia, que eles iam nos bairros mais pobres, eles distribuíam alimento pronto, né? Faziam tipo um sopão e distribuíam naquelas regiões mais pobres, né? Mais necessitadas. Uhum. É importante, né, contar com uma rede de solidariedade, assim, com uma rede de apoio num contexto que é tão complicado, assim, né? Sim. E, Aline, como que tu comentou antes, né, que às vezes as notícias nos sobrecarregam também de informações que vão nos deixando com mais ansiedade e tal, então, que às vezes até tem alguns exageros que não precisava. Eu queria saber como que tu tem te informado sobre a pandemia, como que tu tem tentado te manter informado. A questão do que está saindo, né? Respeito, né? De tudo. Das queimadas, né? Então, eu tento pegar mais na internet, porque assim a gente consegue filtrar. Eu acho que ela trancou de novo. Acho que de novo. Voltou. Mas tá bem estável. Posso cair a qualquer momento. Eu não peguei a resposta sobre como ser informado da pandemia. Se puder fazer um resumo, Sim, claro. eu agradeço. Não, eu falei que eu assisto telejornal, mas muito pouco. Né? Mas é quando do país. Ai, tá complicado. Tá me ouvindo? Oi? Oi. Mutei. Mas eu acho que pegou, Manu, porque apareceu para mim aqui como gravando ainda. Só na hora que tu caiu, mas a Aline já tinha encerrado daí a fala dela. Não, tá ótimo. Então vamos esperar que tenha gravado mesmo, eu acho que sim. Eu não sei onde é que vocês pararam. Eu concluí da questão de me Informação. informar a respeito do que está acontecendo. Sim. Então eu queria te perguntar agora se tu tem feito algum registro da pandemia, se tem tirado fotos de situações inusitadas, se tem registrado essas chamadas, por exemplo, com a família no WhatsApp, ou se tem escrito alguma coisa. Não tenho feito nada do tipo, não. Eu não tenho hábito. Até a questão eu gosto de tirar fotos, postar no Instagram e tudo, sabe? Sobre meus animais, às vezes de vez em quando minhas, né? Da família.
mas não é um momento que eu tenho me sentido muito disposta a isso. Parece, pra mim, pelo menos, que o meu humor não tá pra isso, sabe? Eu tenho que estar não sei, num humor diferente pra mim colocar uma foto, principalmente minha, né, do meu rosto, né? Até dos meus vestidos quando eu coloco mais, que eu gosto bastante, uma outra coisa que me ajuda também controlar a ansiedade é cozinhar, né? Então, eu faço uns pratos, né? E vou lá, se ficou, eu acho que ficou bonitinho, vou lá, tiro uma foto, coloco, compartilho no Instagram, né? Só não nem por curtida. É porque eu gosto realmente, gosto dessa área. É uma coisa que me faz bem, né? Quando eu tô disposta, né? Uhum. E tem alguma outra coisa que tu gostaria de nos contar sobre essa tua vivência no isolamento? Alguma coisa que a gente não perguntou, mas que tu gostaria de relatar? Acho que não, acho que eu falei tudo, né? Falei principalmente, né, da hora que eu me emocionei da questão da empatia, né? Que é uma coisa realmente que é muito estranho, sabe? Tu vê que falta compaixão, né, das pessoas em questão tipo, eu penso em mim, o que tá bom pra mim, né? Eu vi, por exemplo, rolando no YouTube, blogueiras falando que tinham ido viajar um pouco antes da pandemia estourar e, que tem, eu sou saudável, né? Tipo, realmente, né? Importa o eu, né? Se os outros pegarem, se os outros morrerem, não é comigo, não é com a minha família. E as pessoas não pensam, por exemplo, não toca as pessoas a questão, por exemplo, dos médicos mesmo, né? Eles estão lá, eles estão expostos, eles estão arriscando a vida deles para salvar uma outra vida. E não é um parente, não é um ente querido, não é nada deles, é um estranho. E eles estão ali, né? Correndo risco, vários já morreram, né? Então, falta muita empatia, muita mesmo, de verdade, porque é muito cômodo enquanto não acontece comigo, enquanto não dói no meu calo, é muito confortável, né? Aí é diferente quando a pessoa tá na situação, a pessoa sente na pele, a pessoa sabe como é que é, né? E eu acho que ninguém quer estar dentro de um hospital, né? Todo entubado, né? Não conseguindo respirar, né? Correndo risco de vida, correndo risco de deixar, às vezes, até filhos pequenos, né? Então, é isso mesmo. Eu quero te perguntar mais uma vez, agora ao final da entrevista, se tu continua concordando com tudo que a gente discutiu, né? Se tu tem alguma restrição de tempo para publicar a tua entrevista, se pode ser de imediato ou se daqui um mês, ou se fica a nosso critério a publicação da Não, foi o entrevista. critério de vocês. Tá tranquilo. Bom, Aline, a gente te agradece muito tu vir aqui compartilhar conosco a tua experiência, da tua família, relatar como tem sido esse período que não é fácil para ninguém. Foi muito bom te conhecer essa experiência de vocês Igualmente. também, viu? Também te agradeço, Aline. Adorei te conhecer também. Obrigada. Desculpa as nossas interrupções ali, Tudo bem. mas são as falhas técnicas da pandemia. Não, tudo certo, meninas. Tranquilo.